Olá, queridos, graça e paz. Vamos continuar hoje a nossa leitura, em 2 Samuel. A gente vai entrar agora no capítulo 6. Mas, na verdade, aqui encontra-se uma questão que eu não sei se na hora da autoria dessa Bíblia, ao formato que foi colocado, esse versículo 6, nessa história, teria que estar atrás, quando Davi toma posse como rei. Davi já tinha manda buscar a arca, Então, esse capítulo 6, na verdade, deveria estar lá atrás, tá? Então, aqui tem um errinho aí de tempo, mas pode ser que colocaram dessa forma por conta da ordem da carta, encontrada, períodos de carta, ano que foi estabelecido, tá bom? Mas esse acontecimento acontece um pouco mais para trás, tá ok? Já pega aí seu papelzinho, sua caneta, vamos orar e vamos começar, amém? Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, que possamos desfrutar aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós, ó Pai, que possamos desfrutar daquilo que o Senhor nos permitiu viver e receber do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 6. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e o levaram da casa de Abinadab na colina de Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam um carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Então aqui, esse texto também está escrito em 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 14, E também em 1 Crônicas 15, o 1 e o versículo 2. E aí a gente vai agora pular para 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 3, e a gente vai até o versículo 24 de 1 Crônicas, capítulo 15. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar em que ele havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas, dos descendentes de Coate, Uriel liderando 120, dos descendentes de Merari, Asaías liderando 220, dos descendentes de Gerson, Joel liderando 130, dos descendentes de Elisafã, Semaías liderando 200, dos descendentes de Hebron, Eliel liderando 80, dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes
Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel, e os levitas carregaram a arca de Deus apoiado em varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele, dentre os Meraritas, seus parentes, e escolheram Etã, filho de Cuxaias, e com eles seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaceias, Matitias, Elifeléu, Miqunéias, Obed-edom, Egeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etã deveriam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Unieliabe, Maasaias e Benaia deveriam tocar as liras, acompanhando o sopro. E Matitias, Elifeléu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel, Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenaias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amacias, Zacarias, Benaia, Eliezer deveriam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeias também deveriam ser os porteiros e vigias da arca. 2 Samuel 6, continuando, a leitura do capítulo 6. Agora no versículo 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, que lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Isso também está em 1 Crônicas, no capítulo 15, a partir do versículo 25 até o capítulo 16, do versículo 3. 1 Crônicas 16, a partir do versículo 4, diz assim: Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel.
eles deveriam tocar a lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes de Benaia e Jaziel deviam tocar diretamente as trombetas diante da Arca da Aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se no coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor, para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Os descendentes de Israel, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra para sempre e se lembra da sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto, para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muitos poucos, sendo estrangeiros nela e vagueando de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, por causa deles repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Salmos 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças do juízo pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. A palavra do Senhor confirma o que dissera: o rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio, administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou a água deles em sangue, causando morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles.
Deu-lhes granizo em vez de chuva, raios flamejantes por toda a sua terra, arrasou as suas videiras e figueiras, destruiu as árvores do seu território, ordenou e vieram enxames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo que a lavoura produziu. Deus matou todos os primogênitos da terra deles, todas as suas primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel e saiu cheio de prata e ouro, que não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam como um verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou cordonizes e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para os que obedecem os seus decretos e guardam as suas leis. Aleluia. Agora, continuando, em 1 Crônicas, capítulo 16. Cantem, a continuação, né? A partir do versículo 23. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez o céu, o esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas, venham à sua presença, adorem ao Senhor, no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações, firmou o mundo, e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulta. Diga-se entre as nações, o Senhor reina, ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores das florestas cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom e o seu amor dura para sempre. Esses salmos, esse também tem a base dele também em Salmos. Salmos 96, a partir do versículo 1 até o versículo 13, né? É o Salmos 96 inteiro. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor e bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus santuários, trazendo as ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo, e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra. Ressoem o mar e tudo que neles existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Salmos 106. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre.
Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio, quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar de todos os teus escolhidos. Alegre-me com a alegria do teu povo, louvar-te junto com a tua herança. Pecamos com os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram de muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os conduziu pelas profundezas como um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas, e a ele cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, daqueles que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu em Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantadas, ele jurou que a sabedoria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos para se tornarem uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. E tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança, entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e fundassem a sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu seu clamor. Lembrou da sua aliança com eles e arrependeu-se. Por causa do seu imenso amor leal, fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações,
para que demos graças ao teu santo nome e façamos o teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Clamem, salva-nos, ó Deus. 1 Crônicas, a continuação do capítulo 16, tá? Aqui a partir do versículo 35. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúna-nos e livra-nos das nações, que demos graças ao teu santo nome e façamos o teu louvor e a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou, Amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e os seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e os seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, também Ossa foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e os seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, em Gibeon, para regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocausto no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum, e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando, o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais. Para o culto, os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar a sua família. E 2 Samuel, capítulo 6, versículo 19, a parte B também vai dizer, depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. E a gente vai parar por aqui, né? E amanhã a gente vai continuar. A gente vai entrar numa série de salmos agora, escritos por Davi, né? Durante todos esses salmos que nós lemos hoje, foi nesse período que ele resgata a Arca da Aliança, né? E que salmos maravilhosos, né? E a gente vai entrar agora numa série de vários salmos que foram escritos por Davi. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele possa derramar sobre a tua vida todo o poder e toda a inspiração e ensino sobre a palavra dele. Deus te abençoe e até amanhã.